Talvez nada seja mais incômodo do que um elevador cheio. Um bando de gente amontoada contra a própria vontade, um bando de gente se julgando e se medindo ali silenciosamente, um monte de cheiros e perfumes se misturando e vários olhares que eles não são pra gente, mas ao mesmo tempo eles são pra gente. É uma loucura. Nessas situações eu sempre me lembro de Sartre, que dizia que o inferno são os outros. A gente sempre acha que o problema é de quem tá no elevador junto com a gente, mas será que o inferno realmente são os outros? Será que a nossa noção de convivência é algo defeituoso por si só? Ou será que esse lance de olhar pros outros é uma furada? Porque, no fundo, a gente se acha especial pra cacete, né? A gente se acha diferente, evoluído. A gente acredita piamente que nós somos bons e que grande parte das pessoas é que são burras, egoístas, que não sabem conviver com os outros. Mas se o tal do inferno não são os outros, né? Se o inferno for a gente mesmo, quantas vezes a gente não foi a pessoa impaciente, a pessoa que corta os outros ao longo das conversas, a pessoa que fica julgando os outros a partir de olhares, né? Quantas vezes a gente não foi inconveniente e nem percebeu? Como será que a gente se porta dentro de um elevador cheio? A gente fica lá encostado no canto, encarando os outros? Ou a gente tenta fazer daquele momento esquisito uma oportunidade para tirar algo bom dali? Somos nós que, no primeiro momento de tédio, a gente já pega o celular e enfia a cara nele? Ou somos nós que abrimos um sorriso e tentamos normalizar toda aquela esquisitice ali? Porque estar num elevador cheio é super normal. Pelo menos se você anda muito de elevador. E aí vem o julgamento alheio, porque quando tem gente ao redor, dificilmente nós somos o que realmente somos, né? Quando tem gente ao redor, nós somos o que os outros veem da gente. E isso é meio desgraçado, porque a gente quer ser livre, mas não quer parecer ridículo. A gente quer falar o que pensa, mas ao mesmo tempo não quer ser julgado. A gente quer ser espontâneo, mas não quer ser o esquisitão do elevador. Aí a gente vai se podando, se ajustando, se conformando, até virar só mais um ali na multidão, né? Só mais um que olha e julga e não fala nada. Mas ainda assim a gente teima, né, em achar que o inferno são os outros. Porque do mesmo jeito que a gente se sente sufocado pelos olhares, a gente também sufoca. Do mesmo jeito que a gente se sente observado, a gente também observa. Aliás, você já parou a pensar que nesse momento tem alguém que se sente preso e que se sente julgado por você? Que a gente se acha bom, a gente se acha justo, coerente, perfeito, mas será que a gente realmente é tudo isso mesmo? Ou será que só nos sentimos assim porque nunca fomos testados de verdade? Porque é fácil a gente achar que nós somos boas pessoas quando a gente nunca passou por nenhuma situação extrema. É fácil a gente achar que a gente é justo, que a gente é honesto, quando a gente nunca teve o poder real nas mãos, né? É fácil a gente achar que nós somos humildes quando nós nunca fomos realmente grandes e prósperos em alguma coisa. O que garante que você não seria exatamente aquilo que mais odeia se tivesse as oportunidades certas? Talvez a gente tenha tanto medo do julgamento dos outros porque, no fundo, a gente sabe que carrega dentro da gente exatamente os mesmos defeitos que a gente aponta nos outros. Talvez a gente se incomode tanto com a presença alheia porque ela nos lembra que nós também somos parte de algum problema para alguém. Ou melhor, talvez nós sejamos o grande problema dentro daquilo tudo. Talvez seja por isso que a gente fica tão incomodado ali nos elevadores cheios.
O problema é que todo elevador chega no térreo em algum momento e quando ele chega a gente percebe que o nosso incômodo não diminui em nada, porque na vida existem vários outros elevadores cheios, existe um monte de sala lotada, existe milhares de espaços apertados e, no fim das contas, pouco importa se a gente está dentro ou fora deles, porque talvez a gente só esteja, sei lá, trocando o inferno pelo outro ao longo das nossas vidas e colocando a culpa nos outros.